Tava sem internet. Aí eu acho que o Leandro avisou vocês, né? Aí eu tava reiniciando aqui o modem. Abram o nosso slide. Deixa eu abrir aqui. Obrigado, Gabriela. Abram aí o slide, então, da União Ibérica, século XVIII e tudo mais. A gente, a gente ia conversar hoje, se eu não me engano, a gente combinou lá na segunda-feira, que agora na sexta-feira eu ia falar um pouquinho com vocês das invasões, né? As invasões holandesas, foi isso? Nós estamos no slide, deixa eu ver aqui o número, no 1 ainda. A gente está conversando da União Ibérica. Daí lá nas invasões holandesas, a gente começou a conversar sobre elas e eu quero que vocês anotem umas coisas embaixo. Isso, peguem ele aí, primeiro slide, daí depois a gente vai avançar para o bandeirantismo, que são os próximos slides. Beleza? Podemos tocar ficha? Estão organizados aí? Beleza, a galera disse sim aqui no chat. Povo, então, recontextualizando, né, relembrando com vocês, a gente estava vendo que a União Ibérica ela acabou transformando profundamente a relação Brasil-Holanda, porque ela era amiga, a Holanda, de Portugal, mas produto dela ser inimiga da Espanha e agora a Espanha dominar o Brasil, a gente vai ter agora a Holanda como um inimigo do nosso território. E, galera, os holandeses criaram uma empresa, então a coisa que eu quero que tu anote aí agora embaixo dessas invasões holandesas, a criação de uma empresa para o processo de invasão e dominação do Brasil, chamada das Índias Ocidentais. Então vocês coloquem aí a fundação da Companhia das Índias Ocidentais em 1621 para invasão do Nordeste brasileiro e da África. Escreve assim: criação em 1621 da Companhia das Índias Ocidentais com o objetivo, né, da empresa, com o objetivo de dominar, de invadir o Brasil e invadir os territórios africanos pertencentes aos portugueses. Anotaram aí, galera? Digam sim ou não ali, para eu ver se tá indo num ritmo bom. O nome da empresa é Companhia das Índias Ocidentais. Posso dizer sim. O objetivo, só para responder ali para o Vinícius, né? O objetivo é dominar o Brasil, tá? Dominar o Nordeste açucareiro. E o continente africano que pertencia aos portugueses. Vocês já vão entender melhor, inclusive, isso. Eu vou aprofundar. Mas então, qual é o nome da empresa? Criação de uma empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais em 1621. Aí que o Vinícius perguntou, com o objetivo de invadir e dominar o Nordeste açucareiro e as ilhas e as posses africanas portuguesas. 1621, isso aí. Não precisa estar gravando a data, tá? Eu só falei para vocês terem uma noção de tempo, assim. Mas não é a decoreba disso que vai te fazer acertar um teste. Uma vez eu acho que apareceu isso daí numa prova, por exemplo, e estava lá no enunciado dizendo que a URGS, que os holandeses criaram essa empresa nessa data. Tipo, a URGS deu para nós a data, sabe? A data eu sempre disse para vocês, é o menos importante da nossa preparação. A data. O importante da nossa preparação é tu entender agora e tu ver todas as consequências disso que nós estamos conversando, tá? E aí, galera, coloquem embaixo. Eu não lembro exatamente tudo que vocês tinham anotado. Primeira invasão. Se dá na Bahia, galera, em Salvador. Tá? Primeira invasão. E aí eu quero que tu coloque a data. 1624-25. Em 1624, galera, os holandeses tentaram invadir, portanto, a nossa capital, né? Salvador. Menosprezaram o Brasil, a capacidade de reação,
e acabaram sendo expulsos, galera, por uma reação dos colonos, né, dos próprios luso-brasileiros ali que estavam na região de Salvador. Né? Claro, demora um tempo, rola um litígio, mas a verdade é que a gente consegue se organizar e expulsar os holandeses daqui em 1625. Na verdade, nem chegou a durar um ano, foram alguns meses essa tentativa de dominação holandesa no ano de 1624, 25. E aí, galera, e aí pode dizer sem problema nenhum, essa investida foi um fracasso, não deu certo. Só que, cara, eles estavam com esse objetivo. E em 1630, povo, aí eles vieram muito mais fortes. Só que em vez de virem, povo, a Salvador, eles foram direto para a principal capitania produtora de açúcar do Brasil. Então tu coloca aí, segunda invasão, 1630, 1654. Olha a diferença, galera. 1630, 54. Portanto, durante 24, durante 25, vamos arredondar, né? Durante 25 anos, os holandeses, galera, dominaram, aí tu coloca o lugar, Pernambuco, galera. Agora eles foram, galera, para Pernambuco. E aqui eu já te dei uma informação, não sei se tu deu bola para ela, mas ela é muito importante. A principal capitania produtora de açúcar, Pernambuco, tá? Qual foi a primeira o quê, Júlia? A primeira foi na Bahia, em Salvador. E aí a segunda, Pernambuco. De nada. E aí tu viu a diferença, né, galera? 25 anos. E isso vai acabar transformando totalmente a nossa história colonial. Coloquem aí. Consequência um. Consequência um. Então tu coloca como subitem da segunda invasão, né? Consequência um. Não, Gabi. Mas não era o Rio de Janeiro, a capital era Salvador. Entendeu? Tu vai ver, por exemplo, é a partir de agora, produto do que nós vamos conversar, né? E ainda vai demorar bastante tempo, 100 anos mais ou menos, para tu ter uma noção de tempo do que a gente está aqui conversando, né? 1630, para a capital ser transferida para o Rio de Janeiro, tá? Então, por enquanto, lá, governo geral, capital Salvador. A data da segunda invasão, Eduardo, é 1630, 54. Isso, ainda não, dá nada. Isso, isso, ainda não é. Depois tu vai ver que vai rolar essa capital. Povo. Ah, tá. Consequência um. Tava aqui lembrando onde é que a gente estava. A empresa é a Companhia das Índias Ocidentais. Bem genérico, né? E aqui uma informação importante, já que a gente está falando dela, vocês anotem aí quem já tinha anotado. Para vocês não estranharem quando estiver fazendo o teste, galera. Companhia das Índias do Ocidente havia mais de uma, tá? Havia, tudo que é país quase tinha uma Companhia da Índia do Ocidente. Portanto, havia a Companhia das Índias Ocidentais inglesas, havia essa empresa francesa. E nós estamos falando de uma empresa que foi criada especificamente pela Holanda para invadir o Brasil. Então, a Companhia das Índias Ocidentais. Então, caso tu esteja lendo um dia assim, a Companhia das Índias Ocidentais da Inglaterra, uma vez um aluno falou que pegou, quando leu isso, pegou e riscou, não, falso, isso aqui é da Holanda. Na verdade, tinha na Inglaterra também, tá? Isso. Isso aí, Eduardo. Era ela responsável pelo processo. Era essa empresa, tá? Uma empresa comercial que fez isso. É mesmo, Piratas do Caribe, eu vi só o primeiro. Eu adorei, assim, é muito legal, né? Mas não vi depois, e eu não lembro mais, assim, se tinham falado esse nome. Mas exato, a Gabriela lembrou aqui.
É uma... Só um pouquinho, Spartacus. Para, cara. O meu cachorro começou a comer o pano ali para limpar os pés para entrar na sala. É um desgraçado, pessoal. Eu deixo eles aqui às vezes. Eu não sei se eles chegaram já a incomodar a nossa aula, assim. Chegaram? Eu não lembro. Cada aula, assim, quando vê, eles estão avacalhando. Se chama Spartacus. Daí eles ficavam aqui dentro, acho que eles estranhavam eu falando, né? Falando sozinho, assim, sem interagir com eles. E eles começavam daí a viajar, né? A morder um ou outro, a ficar de arreganho. E daí agora eu tô botando eles na rua, né? Fecho ali a janela e tal, e deixo eles fora. Aí o Spartacus decidiu avacalhar agora, né? Pegar os bagulho e pá. Tá, pronto, ele parou. São dois cachorros eu tenho, Júlia. Depois, outro dia eu mostro pra vocês a, a imagem deles. É a Atena e o Spartacus. É um casal. Um casal da antiguidade clássica, né? Pô, então tá. Voltando. Eles mandaram agradecer os elogios aí pelo nome. Eles são educados, viu? Tem pai que educa. Pai educador. Povo, então vocês coloquem aí. Há várias, então, né? Fizemos esse parênteses pela pergunta do Eduardo. Então, sim, há várias companhias de índios do Ocidente, nem se preocupem, tá? Aí em 30, povo, consequência um: controle principal centro produtivo de açúcar do Brasil. Controle do principal centro produtivo de açúcar do Brasil. Primeira consequência. Já pensou? Não, mas eu sou amigo. O Spartacus não me vê como um inimigo, bem pelo contrário, né? Todos os dias, no horário exato, eu sirvo uma comida para eles. Temos uma ótima relação, carinho e tudo mais. Então eu sou um aliado desse guerreiro, né? E não um inimigo. Posso repetir sim, Gabi? E Júlia? Controle, controle do principal centro produtivo de açúcar do Brasil. Controle do principal centro produtivo de açúcar. Então a primeira consequência dessa invasão, galera, foram os holandeses, eles controlarem o processo produtivo de açúcar de Pernambuco. E a partir disso, inclusive, eles vão fazer uma expansão. Tu pode colocar aí, subitem. Expansão para o Nordeste acima. Tá? Como assim, senhor? Galera, pensa hoje lá, né? Pernambuco, Rio Grande do Norte. Isto é, eles vão expandir os holandeses para o Norte. Né? Eu já disse para vocês que não se falava Nordeste nesse tempo, Centro-Oeste. Havia dois espaços na colônia, Norte e Sul. E, portanto, os holandeses, vamos pensar nos holandeses, a partir de Pernambuco para o norte, eles promovem um processo de expansão, povo, territorial, tá? Então a primeira consequência é essa, não somente eles ficaram em Pernambuco, como eles expandiram. Segunda consequência, coloquem aí. Segunda consequência, 2 pontos. Domínio holandês sobre os portos de comercialização, domínio holandês sobre os portos de comercialização de escravizados na África. Domínio holandês sobre os portos, fontes, né, de escravização de escravizados na África. Povo, existe uma famosa carta, vocês todos devem lembrar, provavelmente agora eu vou falar, vocês vão lembrar do nome, né? Aqui que surge o famoso Maurício de Nassau, galera. O famoso Maurício de Nassau da história do Brasil, dessa coisa da invasão holandesa. Quem era o Maurício de Nassau? O Maurício de Nassau era o governador do Brasil holandês, galera. Era o funcionário da Companhia das Índias do Ocidente, entenderam? E o Maurício de Nassau, ele tem existe um documento famoso dele, galera, conversando com os patrão dele lá na Europa, em que, claro, qual era o objetivo dessa invasão, galera?
Há dois objetivos dessa invasão. Primeiro, retomar o comércio do açúcar, óbvio. E segundo, incomodar a vida da Espanha, que a gente tinha conversado, lembra? Produto daquela guerra que eles travavam. Então é por isso que existe a invasão. Mas o objetivo primeiro, galera, cara, de novo, é uma empresa, galera. Toda empresa quer ganhar dinheiro, galera. A empresa não existe por existir. A empresa existe para dar lucro aos donos. Ah, e o Nassau manda uma carta para eles, para o patrão, né? Para os patrões dele. O negócio é o seguinte, né? E a carta começa assim, ó, galera. O Brasil é o negro. Essa é a frase. O Brasil é o negro. Eu tenho essa frase, né, num capítulo de um livro de um grande estudioso do Brasil holandês. Ah, não vou achar fácil aqui, né? Aqui tem um, ó. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Esse cara chamado Evaldo Cabral de Mello, O Brasil Holandês. Esse é um dos livros dele, que ele relata alguns textos, né, de estudo dele sobre... Deixa eu ver se tem aqui nesse texto. Isso, eu já vou te dizer, Maria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, nesse livro não. Essa frase tem no outro livro que eu tenho dele, mas que eu acho que eu não vou encontrar ele aqui agora. Só para mostrar para vocês, né, para vocês verem que eu não sou mentiroso. Essa frase foi uma carta que o Maurício de Nassau mandou para os patrões dele. E essa carta começa com esse título: O Brasil é o Negro. O que o Nassau estava dizendo? Cara, se vocês não me derem o braço negro para o trabalho no açúcar, o que vocês desejam não vai existir. Isto é, produção de açúcar e riqueza e dinheiro. Então ele começa, né, pá, com essa porrada assim. E é uma porrada, porque inclusive a gente tem que refletir sobre isso, né? Então, o Brasil, galera, isto é, produzir na nossa terra, produzir açúcar, significava escravização africana, tá? E aí que a Companhia das Índias do Ocidente, galera, invade a África, que pertencia aos portugueses. São Jorge da Mina, a região de Luanda, galera, lá em Angola. Esses eram lugares que eram as fontes fornecedoras para o mundo americano através do tráfico português, tá? Às vezes a gente não pensa muito assim, e não tem conhecimento, leitura e tal. Às vezes a gente acha que é só chegar lá na beira, pegar uns africanos e trazer e tal. Não, galera, havia um processo de organização extremamente sistematizado. E havia lugares específicos que eram obtidos esses escravizados. Né? Não havia uma penetração, qualquer traficante chegava lá, adentrava a África e pegava e trazia. Não, não existe isso, galera. Nem um comerciante não teria capacidade disso, né? Pensa que teria que ser um militar, né? Uma invasão militar. Então vai se estabelecendo ao longo dos séculos um processo de organização desse comércio. Eu vou aprofundar depois com vocês isso, não se preocupem, tá? Quando a gente entra no século XIX brasileiro, eu vou vir com números, com coisas que resgatarão, inclusive, o nosso passado colonial no que tange a questão da escravização. Não se preocupem, porque temos muito a que conversar ainda sobre isso. Mas, enfim, focando então aqui no nosso Brasil holandês, a Companhia das Índias, galera, domina o Brasil holandês. Desculpa, domina a África. Fornecendo, portanto, a Nassau os escravizados necessários para o processo de produção de açúcar. E aí, galera, a Holanda vai produzir enlouquecidamente açúcar durante esses 25 anos que tu colocou aí no teu caderno da dominação holandesa nessa parte nordeste. Só que uma pergunta que eu sei que vocês estão me perguntando é assim, ó, que vocês estão aí. Ô, senhor, mas da Bahia para baixo ali, né? Capitania vizinha, a Pernambuco. Da Bahia para baixo. O que está rolando, galera? Está rolando o domínio português, o domínio ibérico ali. Vocês entendem? Pensa assim, ó. Os holandeses dominaram Pernambuco. A Bahia, nossa capital, seguiu sob domínio primeiramente da Espanha, né? A partir de 1640, quando terminou a União Ibérica, seguiu uma presença, galera, portuguesa, né? Da Bahia até o sul. Então essa zona ainda continuava tudo normal, como era antes, mais ou menos. Agora a gente vai ver. Nessa época já existia o Quilombo dos Palmares, já existia, tá? O Quilombo dos Palmares, ele vai existir a partir de mais ou menos assim, uns 1580, tá? 1590. Ele tem mais ou menos um século de duração. Ele termina em 1695, inclusive nós vamos conversar sobre isso nos próximos slides,
tá? Então, antes mesmo da presença holandesa e durante a presença holandesa e além da presença holandesa, o quilombo de Palmares lá estava, beleza? Na Saura português, não, Eduardo, ele era inglês, desculpa, ele era holandês, né? Ele era um membro das Províncias Unidas dos Países Baixos e ele vem para cá para exercer essa função como governador do Brasil holandês, né? Como era chamado, a colônia holandesa, portanto, que se estabelece em Pernambuco e que se expande um pouco mais ao Nordeste. Então, até aqui, perfeito, povo. A data do quilombo, 1590, 1695. Só um pouquinho, vou atender minha mãe aqui, vou ver se está tudo bem. Oi, desculpa, tá tudo bem. Ah, me preocupei, ela ligou umas 2, 3 vezes aqui, né? Vai que tá acontecendo alguma coisa. Beleza, povo? Anotaram então os elementos? Sim ou não? Sim, então bota aí. Consequência 3. Consequência 3. Após a expulsão dos holandeses, entre parênteses, insurreição pernambucana. Escrevi aí no chat para vocês. Após a expulsão dos holandeses, entre parênteses, insurreição pernambucana, bota aí 1654. De novo. Após a expulsão dos holandeses, entre parênteses, insurreição pernambucana 1654, vírgula. A Holanda passará, né, vírgula, a Holanda passará a produzir açúcar, vírgula. A Holanda passará a produzir açúcar, galera, nas Antilhas. Escrevi no chat ali também para vocês. Isto é, galera, após o processo de expulsão dos holandeses daqui, em 54 termina, portanto, essa dominação, eles são expulsos por uma guerra dos próprios brasileiros, galera. Né? Ué, como assim, senhor? A guerra ela foi mais, galera, por parte dos próprios luso-brasileiros, por parte da própria colônia, do que efetivamente por Portugal. Portugal tinha estabelecido, na verdade, inclusive, galera, um acordo com os holandeses. Um acordo super pacífico, em que depois de 10 anos, os holandeses iam abandonar a região e os portugueses pagariam, desculpem, uma indenização aos holandeses. Os colonos, indignados com o processo de cobrança de impostos, muito ferrenho após a demissão do Nassau, galera, Maurício de Nassau foi demitido, tá? Porque ele era um cara super político e tudo mais, ele tinha uma boa relação. Só que essa empresa queria mais lucro, demitiu ele e botou outros caras para governar o Brasil. E esses caras entraram arrochando os impostos, galera. Aí os luso-brasileiros se indignaram e promoveram um processo de expulsão. Isso se chama insurreição pernambucana, tá? Após, portanto, essa insurreição, uh, após a insurreição, galera, haverá um processo, então, de produção holandesa lá no Caribe, galera. Alguém perguntou aqui, né, o que são as Antilhas? O Nassau ganhou com a carta dele mesmo. Falou na segunda consequência. Não sei.
Não lembro exatamente, Eduardo. Depois tu manda no privado ali, eu tento te ajudar onde é que tu te perdeu. Vamos para 3 agora, tá? Ah, sim, sim, a Júlia ali, né? Porra, Portugal foi invadido e ia pagar uma indenização, exatamente. Sacanagem, palhaçada. Mas, Júlia, são relações de poder, né? Pensa que estão estabelecidas ali relações de poder e que Portugal, nesse momento, podia mais ou menos isso com a Holanda. Portugal poderia travar uma guerra com a Holanda para expulsar a Holanda? Não, não estava bem Portugal, galera. Recém saído da União Ibérica, Portugal estava começando a dar os primeiros passos, se reorganizando e tudo mais. Então, vamos fazer um acordo, vamos fazer o seguinte: daqui a um tempo tu sai de lá, eu te dou uma grana, vou... e para retomar esse comércio. Bah, a Holanda disse, bah, então tá, não vou criar caso, daqui a pouco eu vou perder numa guerra. Então, tu entende a relação? Povo, aí que vem a treta, ó. Os holandeses são expulsos daqui, porque os próprios luso-brasileiros, os colonos, né? Vamos pensar assim, os brasileiros. A gente já aprofundou e daí tu sabe que quando eu falar brasileiro não é bem brasileiro. Mas então essa nossa elite, ela se indigna com esse processo de dominação, galera pimba, e trava uma guerra a partir daqui mesmo. E a gente expulsa os holandeses. O Portugal, quando vê isso, por exemplo, gosta. Diz, ah, beleza, toca a ficha. E inclusive vai ajudar. A Holanda cobra Portugal, tá aí, Portugal. Que porra que tá acontecendo lá? E o rei disse, ah, não sou eu, né? É os caras mesmo lá. E aí fica aquela coisa, né? É o sujo falando mal lavado, né? O Holanda diz, ah, que tu quer? Pensa, né, no rei de Portugal, cara, fala sério, né? Nem reclama, mano. Vamos vendo pra onde vai dar. Tu entende? Né? Fica aquela sujeirada, né? E aí, galera, vem um elemento que é muito importante, né? Portugal vai pagar essa indenização? Claro, claro que vai. Essa guerra não terminou exatamente em 54, galera. Depois vem a diplomacia europeia. E a Holanda pressiona Portugal, está aí, porra. E aí Portugal vai dar a grana, galera, para a Holanda, para não criar caso. Só que aí que eu pergunto para vocês, de onde vêm esses dinheiros todos, povo? Vem do Brasil, tu já sabia a resposta. A principal colônia portuguesa, quem bancava esse império era nós, galera. E aí os colonos vão ficar enlouquecidos, porque Portugal vai pegar dinheiro daqui para pagar os holandeses, sendo que foram os próprios colonos daqui que expulsaram os holandeses. Mas aí é o nosso caráter de colônia, né, galera? A gente é colônia, cala a boca, é assim que funciona. Aí que tu vai vendo uma raiva que vai crescendo cada vez mais com relação a essa dominação. Mas beleza, por enquanto era isso. E aí vem a consequência 3 que vocês estavam anotando. A produção de açúcar holandês, galera, nas Antilhas. Eu acho que foi a Júlia, alguém de vocês perguntou, senhor, o que são as Antilhas? Aí tu coloca entre parênteses do lado. Ilhas do Caribe, galera. Tá aí uma outra coisa que aparece direto para vocês e vocês se confundem eventualmente. Tá, mas ô senhor, as Antilhas, eu já vi que tinha Antilha inglesa. Tinha. Tinha Antilha francesa? Tinha. Tinha Antilha espanhola, galera. Aham. Uhum. E tinha Antilha holandesa. Estão entendendo? Isto é, tudo que é país da Europa, se te falar que tem lá, eu tenho uma ilha lá nas Antilhas. Tem. O que são as Antilhas? São as ilhas do Mar do Caribe, pô, daquela região da América Central. Na verdade, todas essas ilhas deveriam ser espanholas, né? Para e pensa, tratar de todas as ilhas, blá, 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 blá. Mas beleza. A Espanha não foi, os caras foram, começou a rolar aquela contestação, e daí os ibéricos perderam o monopólio dessa região, né? Mas sempre se advogando como os verdadeiros anteriores donos e tal. Mas, pois bem, foi. Por exemplo, uma Antilha espanhola é Cuba, povo. Tá, Cuba. Cuba é uma Antilha. A Antilha francesa qual é? Escrevam aí no chat. Quem da América Central fala francês? Das ilhas ali. Perfeito, Gabriel matou aqui. Era bem o que eu queria de exemplo. O Haiti, povo. Tá? Vamos ver o Eric aqui. É, de certo modo aqui, Eric, sim. Aqui no Brasil, de certo modo, sim. Tá? Claro que o exército português lá, europeu, ele era mais poderoso que os colonos, né? Mas percebe que o exército europeu, português, não queria entrar numa guerra efetivamente, porque isso levaria o exército holandês contra eles. E aí rolaria uma treta. Quem que era mais forte? Bom, não sabemos. A Holanda também não é lá o país mais forte do mundo, né? Então aí ia ser uma briga das feias. E ninguém quer brigar, né? Nenhum país, galera, quer entrar em guerra. Porque guerra não é legal, galera. Guerra é tenso, o troço é doido. A menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm guerra, partiu, né?
Os Estados Unidos é tipo aquele memezinho assim daquele ET, né? Aquela coisa feia assim, me segura, tá tendo uma guerra, eu preciso entrar, né? Vocês lembram, uma vez rolou isso, eu adorei assim, é aquele me segura, né? Tava rolando uma guerra, eu preciso levar a democracia para esse lugar, né? Os americanos sempre defendendo a ideia da democracia e do liberalismo. Bah, eu chorava de rir quando eu vi esse, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho em cima, vocês perguntaram. A Gabriela matou ali, tá? Alguém de vocês, deixa eu ver quem, o Gabriel, ele perguntou qual a data, né, desse terceiro momento. É a partir de 1654, tá? A expulsão se deu em 54. Então, a partir dessa data é que vai haver um processo de produção holandês lá nas Antilhas. Matamos, então. Sim, sim, né, Júlia? É sempre onde tem petróleo, mas na verdade o que não tem é democracia. Eles vão levar a democracia, né? Ô meu, vocês estão assim, ô meu, vocês estão muito de esquerdinha aí, hein? Isso é comunismo, hein, pessoal? Comunismo é uma coisa feia pra caramba, hein? Porque foi um combinado, Eduardo. Foi um combinado, foi um acordo de estados, né? Tipo, vamos fazer o seguinte: a gente fica 10 anos numa boa e daqui 10 anos, Holanda, vocês vão embora de lá, porque aquilo lá é meu. A Holanda disse: "Boa, mano, investiu um monte lá, cara. Eu não vou embora. Não, vamos fazer o seguinte: uma indenização, então eu vou embora. Fechou? Fechou. Faça um acordo, galera. Eduardo, tu entende? É um acordo de dois países. A Holanda então iria embora do Brasil e Portugal pagaria um dinheiro, tá? Aí os brasileiros aqui expulsaram, mas o acordo europeu continuou. Romper esse acordo significaria daqui a pouco uma declaração de guerra com os holandeses. Os holandeses iam dizer, mas negativo, então eu vou te invadir. E como Portugal não estava bem para isso, aí provavelmente o ministro da Economia de Portugal olhou e disse assim, cara, melhor pagar esse troço, apertamos o Brasil lá, eles pagam, e a gente não entra em guerra, porque a guerra seria talvez muito mais custosa do que isso. Aí entra custos, né? Entram custos. Exatamente, vamos cuidar dos comunismos aí, hein? Perfeito, Eduardo. Matamos a charada, então, esse papo aqui do, do porquê indenizar. E essa questão de guerra, né? Pô, a gente acha que é só coisa do coração, assim, meu Deus, eu tenho que matar as pessoas, vamos pra guerra e tal. Mas a guerra é um elemento, é um dos componentes da economia, né, galera? A gente estava aqui brincando dos Estados Unidos, pô, mas um dos principais componentes da economia americana é justamente a indústria bélica. Por isso a guerra, galera. Existe uma indústria bélica muito forte nos Estados Unidos. E eles têm que sustentar aquilo ali, galera. E chega uma hora, pessoal, que a guerra é necessária quando tu faz arma. E aí eles vão lá e vão criar a guerra e aí vem complexas interpretações geopolíticas em relação a tudo isso. Mas pensa nisso. Pensa que a guerra é um componente da economia do nosso mundo de hoje. Tá? Mas de modo geral ninguém quer se meter em guerra, né? Não, peraí, vamos evitar. Só para dar um exemplo para vocês entenderem perfeitamente isso. Tinha um cara famoso das contas na Segunda Guerra Mundial, né, galera? Das contas do ministro, né? Ministro dos Estados Unidos. E ele, por exemplo, faz a famosa conta. Não, mas peraí. Se a gente for. Se a gente continuar nessa guerra com o Japão, a gente vai gastar muito mais vidas e dinheiro. Bom, então vamos solucionar da seguinte maneira: vamos jogar 2 bombas atômicas no Japão, matando população civil e fazendo um dos maiores, se não o maior, ataque terrorista da história. Vocês entendem? Isso se chama bomba de Hiroshima e Nagasaki. É feita uma contagem, galera. Contagem plausiva, inclusive. Essa guerra ela vai durar mais ou menos uns 3 anos. Em meio a 3 anos de guerra, a gente vai falar em tanto de dinheiro, a gente vai falar em tanto de vidas japonesas e americanas. Bom, então vamos resolver o seguinte, vamos lá e destruímos 2 cidades absolutamente, né? E aí a gente tem que refletir sobre isso, né, povo? O significado dessas bombas. Mas enfim, depois a gente conversa quando estiver lá mais próximo dessa parte. Mas só para vocês entenderem. Então Portugal faz o seguinte, vou pagar. Deixa eu me organizo aqui, Holanda. A data, pessoal, é 1661. Lá depois, assim, Portugal, pimba, vai lá e paga, tá? Só que tu sabe, cara, Portugal não tem dinheiro sozinho. Então é um processo de exploração de nós mesmos aqui. Então tu pensa o nível da sacanagem. Só que agora eu quero terminar o nosso encontro, galera, com algo que eu quero que tu bote numa caixa vermelha, assim, extremamente importante.
Qual foi a consequência? Me digam vocês aí, que eu acho que eu me esqueci aqui. Qual foi a consequência da invasão, desculpa, da produção holandesa de açúcar nas Antilhas com relação, pessoal, ao preço do açúcar? Qual a consequência da produção nas Antilhas holandesas de açúcar com relação, galera, ao produto açúcar? Eduardo Rocha matou ali. A queda no preço, galera. Chama-se concorrência. Os holandeses, exato. Vocês todos sacaram ali a maldade do troço. Os holandeses passam a produzir, galera. Antes o monopólio era português. A partir de agora há uma treta de produção. E cada país vai querer vender para o cliente, tal. Portugueses e holandeses vão pensar assim. E como é que tu vai ganhar? Né? Tu vai ganhar se tu fizer o menor preço. É muito simples. Sim ou não? Eles levaram para lá porque eles não podiam mais fazer aqui, né, Eduardo? A Maria Eduarda, né? Não podiam mais produzir aqui. Os holandeses tinham uma parte da economia deles bastante forte em relação a esse açúcar. Então o que os holandeses fizeram? Cara, eu vou produzir em outro lugar. Entende o raciocínio? Agora não sou mais amigo de Portugal? Bom, então eu vou produzir sozinho. E aí, ó, o açúcar vai ter uma queda no preço. Aí, galera, eu quero que vocês passem para o nosso slide 2. Só para vocês enxergarem. O açúcar tornou. O açúcar era. Vocês pensem só, né? O açúcar, galera, ele era uma especiaria. Inicialmente, lá no mundo medieval, a gente conversou sobre isso, né? O cara deixava de herança 1 quilo de açúcar para o filho. E todas as especiarias, elas tinham uma aura curativa. Os europeus, então, imaginavam que tomando açúcar, né? Usando açúcar nas suas receitas e tal, eles se curavam de doenças. E hoje a gente sabe que esse açúcar refinado é um lixo, né? Ele só faz mal, né, povo? Mas é gostoso, né? Mas olha só que interessante, né? Então, já que a gente está fazendo essa paradinha enquanto vocês anotam aí, enquanto vocês olham o slide 2 comigo. O açúcar, quando ele é produzido, galera, ele fica em vários estágios, né? O estágio açúcar branco, bem refinadinho, como a gente vê, ele é o estágio final do processo, né? E somente uma parte de todo esse açúcar fica desse modo. No chamado pão de açúcar, galera, porque o lugar onde se produzia era uma vasilha, né? Com uma forma assim de um gráfico, de uma função quadrática. Sabe aquele gráfico? Né? Aquela parábola, lembrei aqui, parábola, né? Então parece um pão de açúcar, percebe? O morro do pão de açúcar, galera, foi os portugueses que deram esse nome porque era invertido, né? Se tu pegar essa vasilha onde era jogado aquele líquido, e eles depois jogavam e tornavam sólido. Quando eles tiravam da vasilha, tava um açúcar sólido ali. E parecia um pão de açúcar, né? E aí, terminando isso, galera, nesse pão de açúcar, quando tu olhava ele, tinha vários estágios, né? Primeiro o estágio que tinha era o melaço, aquela coisa líquida. Não sei se vocês já tomaram melaço. É uma coisa horrível, velho. Tem gente que gosta, né? Eu achei horrível. É muito doce, né? E, galera, o açúcar que eles mais valorizam é o branquinho, né? O bem refinado. E tinha também uma das partes, o que eles chamavam de açúcar mascavado. Né? Tu já tá vendo aí o nosso açúcar mascavo. Só que esses açúcares mais escurecidos, galera, eram vistos como inferiores em termos de qualidade. Imagina, né? Hoje a gente sabe que é justamente ali que tem um pouquinho mais de riqueza. Alguns minérios, minério não, né? Alguns minerais, sei lá como é que se chama essas coisas. Carboidrato, proteínas, enfim, né? Essas besteiras que tem junto, né? Dos produtos ali. Como é que é o nome? Esses troços aí, galera. Esses sais minerais, esses bagulho, vitaminas, né? E o açúcar mascavo, galera, tem um pouquinho mais desses bagulho, né? Ele é o menos pior de se tomar, galera. E aí os europeus nesse período, né? Claro, não se tinha esse desenvolvimento científico que nós temos hoje. Os europeus justamente achavam que o melhor era o branco, né? E na verdade era o pior. Pois bem, parênteses aí, falando um pouquinho desse mundo do açúcar, mas que não é perder tempo. É algo que daqui a pouco pode estar num teste para ti, tá? Cara, queda no preço. Então, a partir da segunda metade do século XVII, galera, a partir da segunda metade do século XVII, o açúcar não poderá mais ser a única fonte de sustento de Portugal. Sacou? Então, tu mais ou menos sacou para onde a gente vai, né? Só para tu entender.
Deixa eu pensar aqui. Coloquem no slide 9 aí, galera, bonitinho, só para tu enxergar para onde nós iremos a partir dessa crise do açúcar. O que está escrito aí no slide 9? Uhum, foda, né, Vinícius? Os caras pintam são burra, né? É poder, né, velho? O poder destrói nós como humanidade, como seres humanos, né? Imagina que legal se a gente pudesse voltar no tempo, na máquina do tempo que eu te falei, né? Que eu falei pra vocês que eu gostaria de ter. Se a gente pudesse voltar, galera, lá no passado, lá na Idade Média, e mostrar pro cara, vem aqui, seu imbecil, senta aqui do meu lado, deixa eu te mostrar. Açúcar vai te matar. Então não é especiaria porra nenhuma, né? Ia ser muito engraçado, né, galera? É isso aí, né, Eduardo? A gente morre, mas morre comendo uns bagulho bom, né? Isso, eles achavam que o branco era. Olha ali o objetivo Toma Caipira, cara. Nunca tinha visto um curso Toma Caipira, objetivo online. Ó, com açúcar mascavo, é um curso consciente. Ali, galera, ó, a Júlia abriu o slide 9, a mineração, isto é. A gente precisa, galera, encontrar uma alternativa e os portugueses encontrarão. Na verdade, nós encontraremos. Aí voltem, portanto, para o nosso slide número 2, para ver como foi que nós descobrimos. Ô, povo, terminou nossa aula, né? Partimos do bandeirantismo, então, na semana que vem. Um beijão para vocês.